Café com Financiamento, episódio 4, nosso encontro de toda segunda-feira, às 7h30 da manhã. Tava ali pegando o meu café, espero que vocês também, porque hoje a gente vai falar de um assunto que muita gente tem dúvida, é um assunto que não é novo, mas é um assunto que eu sinto necessidade de trazer para vocês, inclusive quem é meu aluno do Financiamento Pro. Se não viu ainda, eu coloquei um módulo específico só sobre Minha Casa Minha Vida. Vão dizendo de onde vocês são, quem é que está chegando aí, que eu vou dar uma olhadinha. Bom dia, Luizmar, parceiraço, aluno. Já viu o módulo lá, Luizmar, do Minha Casa Minha Vida? Ficou muito bacana. Centralizei tudo numa coisa só. Tassi, parceirona também, bom dia, bom dia. Vão chegando aí. Para quem não percebeu ainda, primeira segunda-feira de junho, e tem bastante coisa acontecendo já. Hoje a gente vai falar sobre Minha Casa Minha Vida, no nosso papo de hoje. E eu vi uma notícia que eu não sei se vocês viram, tá? Mas a gente vai falar bastante sobre isso ainda, que é o seguinte, galera. Nos 4 primeiros meses de 2024, a gente contratou o dobro do que nos 4 primeiros meses de 2023. E, para quem não sabe, 2023 foi recorde de contratação dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Então, a gente já está com o dobro esse ano. O que isso significa? Sinal de alerta, né? Porque eu vou falar um pouquinho sobre funding quando a gente for falar do Minha Casa Minha Vida, mas a gente sabe que o Minha Casa Minha Vida, em alguns momentos, já teve problemas de funding, de recurso, né? E aí a gente tem uma contratação tão expressiva aí no início desse ano, gera um sinal de alerta. Mas eu vou falar sobre isso. Inclusive hoje está tendo um encontro muito bacana em São Paulo. Gostaria de poder ter ido, não consegui ir. Sobre o mercado imobiliário. Quem é de São Paulo teve a oportunidade de participar, que é o encontro da Febraban. Bom, pessoal chegando, bom dia, bom dia. Bom dia. Então, vamos começar, pessoal. A gente tem pouco tempo nas segundas-feiras, né? Nosso encontro é mais ou menos aí uns 30 minutos. E o Minha Casa Minha Vida é um assunto bem abrangente, tem muita coisa. Então, eu queria dizer para você o seguinte. Eu participei do Minha Casa Minha Vida lá no início. Bom dia, a galera chegando, coisa boa. Eu participei lá do início, lá na criação dele. Quando eu comecei a atuar como correspondente bancário, na verdade nem existiam ainda os correspondentes bancários, a gente era despachante imobiliário. Nessa época, não existia o Minha Casa Minha Vida. O que existia era a linha FGTS, que é a linha que originou Minha Casa Minha Vida, para quem não sabe. Ou seja, já existia uma fonte de recursos do fundo de garantia, tá? Já existia. E o que aconteceu? Depois ela foi migrada, né, no governo para esse produto Minha Casa Minha Vida, que entrou subsídio do governo, que entrou um monte de coisa. Mas a taxa de juros e as linhas de crédito, elas já existiam. A gente trabalhava na época com linha carta FGTS novo e linha carta FGTS usado. Não sei se algum de vocês é dessa época. Então o pessoal perguntando se está chovendo aqui. Galera, está chovendo aqui de novo, né? Mas essa chuva aqui, pelo que eu vi, é uma chuva rápida, porque, Jesus, não pode chover mais no Rio Grande do Sul. Agora que as águas estão baixando, tá? Ó, tem uma galera que é dessa época aí, que não existiu Minha Casa Minha Vida. É o Diegão, o famoso carta fundo. Exatamente. Agora, depois da criação do Minha Casa Minha Vida, foi lá para 2008, 2009, 2010, eu não me lembro exatamente, se não me engano foi 2009, de fato, que a gente começou a operar. Até agora o programa passou por Casa Verde e Amarela, voltou para o nome Minha Casa Minha Vida, tudo questão de governo. Mas o que a gente tem aqui é o seguinte: é um programa que contratou pra caramba, e eu preciso passar para vocês um panorama aqui, o que a gente vai ter no Minha Casa Minha Vida esse ano. E também eu quero passar um pouco de algumas regras, porque eu vejo que ainda assim tem gente que não sabe exatamente o enquadramento do programa, quando a pessoa tem imóvel ou não tem, e eu vejo gente falando às vezes algumas coisas que não são verdades, né? Então eu pretendo trazer alguns mitos também do programa para vocês, tá? Galera chegando ainda. Esse café com financiamento ele vai ser bem técnico, tá? Justamente para
poder entregar esse conteúdo para vocês. E aí, depois, se vocês têm alguma dúvida, vocês vão botando aqui. Eu vou lendo conforme eu consigo, né? Não consigo ler tudo, mas vamos embora. Primeiro, eu queria dizer então, o que a gente tem? Eu vou falar de funding daqui a pouco, tá? Que é recurso, se a gente vai ter ou não. Mas o que a gente tem? Primeiro, para quem que é o Minha Casa Minha Vida, e tem uma coisa que às vezes parece que não fica clara, tá? Mas o Minha Casa Minha Vida, ele basicamente é para quem não possui moradia. Ele não é para primeiro imóvel. Porque tem uma galera que acha assim, ah, Minha Casa Minha Vida é para primeiro imóvel. E isso não é uma verdade. Tá? Isso não é uma verdade. Minha Casa Minha Vida não é para primeiro imóvel. Minha Casa Minha Vida é para quem não tem moradia. Então isso tem que ficar muito claro para vocês. E essa é a mesma regra da utilização de fundo de garantia. Mesma regra. Porque assim, quando vocês vão utilizar fundo de garantia de um cliente, vocês sabem que se ele tem um imóvel, já não pode, na mesma região. Ou um financiamento ativo, não pode. O que acontece com Minha Casa Minha Vida? É a mesma coisa. Por isso que eu vou entrar nesse assunto ainda. Ah, o cara tem um imóvel em São Paulo, por exemplo, quitado. Mas ele está comprando aqui comigo no Rio Grande do Sul, por exemplo. Está fazendo financiamento aqui. E o imóvel de São Paulo, lá, ele não impede do cara comprar o Minha Casa Minha Vida aqui. Então, isso já cai por terra a ideia do que o Minha Casa Minha Vida é para o primeiro imóvel. Porque ele não é. Ele é para quem não tem onde morar. Por exemplo, se a pessoa estivesse em São Paulo, ela poderia morar no imóvel dela, não poderia? Só que no Rio Grande do Sul ela não pode morar no imóvel em São Paulo. Então, quando vocês entenderem que o Minha Casa Minha Vida é para quem não tem moradia e a utilização de FGTS, olha, eu falei no início, o produto veio do FGTS. A utilização de FGTS é a mesma coisa. A pessoa, se ela não tem onde morar, onde ela está inserida, morando ou trabalhando, se ela não tem moradia naquele lugar, ela compra no Minha Casa Minha Vida. Por exemplo, às vezes parece ser meio doido isso, né? Mas eu gosto de fazer alguns exemplos exagerando para vocês entenderem. Por exemplo, a pessoa tem 5 imóveis em São Paulo. Ela pode comprar no Minha Casa Minha Vida em Porto Alegre se ela morar em Porto Alegre? E a resposta é que pode. Não é pela quantidade. É questão de moradia. Olha que loucura, né? Se ela enquadrar nos limites que é da renda e dos valores do programa, que eu vou falar aqui, ela pode, tendo 5 imóveis em São Paulo, tendo 5 imóveis em Santa Catarina. Então, a regra é, aonde ela está inserida, ela enquadra na renda e no valor do imóvel, que é o que eu vou falar em seguida? Se sim, ela pode comprar no Minha Casa Minha Vida. E o Afonso fez uma pergunta bacana, que é o seguinte, se a pessoa já teve o primeiro imóvel e vendeu, pode ser outro pelo Minha Casa Minha Vida? Pode. Pode. Ela pode ter tido 3 Minha Casa Minha Vida e comprar o quarto agora, desde que ela tenha vendido, ela não tenha mais onde morar e ela compre de novo. Tá? O que muda? Muda às vezes, a taxa de juros, dependendo da renda do cliente. E aí, quem é meu aluno sabe, tem um simulador específico que a gente simula lá quando a pessoa já teve um Minha Casa Minha Vida, porque muda a taxa. E eu vejo, olha só, eu vejo uma galera simulando errado, vai na hora de contratar, dá uma diferença às vezes de 20 mil reais a menos de financiamento, vão tentar descobrir por quê, é porque a taxa de juros está diferente do simulador, como se a pessoa não tivesse. Tá? Então, é importante. Tá? O Arthur fez uma pergunta bacana. Tem período mínimo de moradia no local? Então, isso quando a gente vai falar de regras, eu não vou conseguir entrar no detalhe do detalhe aqui, tá? Mas tem um período mínimo de moradia, só que existem exceções. E tem exceções, por exemplo, se a pessoa se mudou. Por exemplo, eu, Murilo, aqui, eu trabalho de CLT. Vou para Santa Catarina, recebo uma oportunidade de emprego lá. Nesse caso, eu não tenho tempo lá, eu não tenho um ano morando lá na cidade. Mas não tem problema. Tem uma exceção à regra que diz que eu posso também comprar no Minha Casa Minha Vida numa cidade onde eu pretendo residir ou trabalhar. Isso a gente vai um pouco mais a fundo, por isso que eu fiz o módulo lá no Financiamento Pro, justamente para entrar em todos os detalhes. Lá tem tudo, de tudo, de tudo. Tá? Vamos lá. Eu vou respondendo algumas perguntas e a gente vai conduzindo aqui, porque o assunto é interessante. E aí, seguinte. Por exemplo, outro ponto que é sensacional e vem de acordo, eu gosto de fazer o quê? Que vocês entendam o produto, entendam o programa, não decorem.
Ah, se eu tenho imóvel aqui, eu posso... Não, entende. Por exemplo, olha só. Eu falei que se tiver imóvel em outra região e tal, não pode, né? Mas, por exemplo, e se tiver imóvel na mesma região? Olha só. Às vezes, a pessoa tem um terreno. Ah, eu tenho um terreno aqui em Porto Alegre, tá? Eu posso comprar no Minha Casa Minha Vida? Aí, você faz o quê? Você pensa o seguinte, bom, o que eu falei pra vocês? Que o Minha Casa Minha Vida é pra quem não tem onde morar, né? Aí, eu posso morar em cima do terreno? Só se eu botar uma barraca lá pra morar, né? Óbvio que não, eu não tenho como morar no terreno. Então, se eu tenho terreno, eu posso comprar no Minha Casa Minha Vida, eu não posso morar em cima de um terreno. Murilo, eu tenho uma sala comercial, um pavilhão, imóvel comercial, por exemplo. Posso comprar no Minha Casa Minha Vida? Posso. Então cai por terra toda essa narrativa que diz que o Minha Casa Minha Vida é para primeiro imóvel. Porque não é. É para quem não tem moradia na região. Tá? Pode ter, então, o imóvel comercial, porque a pessoa não pode morar lá. Pode ter o terreno, porque a pessoa não pode morar lá. Tá? Deixa eu ver aqui. Tinha uma pergunta legal aqui. Ó. A Sara botou o seguinte. Quem comprou pelo Minha Casa Minha Vida em São Paulo, pode comprar no programa no litoral? Depende. Quando que a pessoa... Tem que tomar cuidado com a questão de litoral. Minha Casa Minha Vida é para moradia. Então a pessoa pode comprar no litoral quando? Quando ela estiver morando no litoral. Ela foi transferida, acontece muito assim, pessoal, vou ir morar na praia. Tem muito emprego home office hoje em dia, né? Que as pessoas vão morar na praia. Então, por exemplo, eu tenho um imóvel em São Paulo, e aí ele tem que estar quitado, tá? Ter financiamento ativo também é impeditivo, assim como para o fundo de garantia. Então eu tenho um imóvel em São Paulo quitado. E agora eu, Murilo, eu trabalho de home office, por exemplo, e eu quero comprar lá na praia. E eu quero me mudar para a praia para morar na praia. Se eu enquadrar nas regras do valor do imóvel e da renda, e eu estiver na praia, eu posso. Daí tem uma documentação que a gente vai apresentar, que é uma carta de lotação da empresa, dizendo que você vai trabalhar lá da praia, né, comprovando que você vai morar lá. Porque o programa não é para investimento, o programa é para moradia. E nesse caso, se enquadrar nos valores, pode sim comprar lá. A questão é, tem que residir de fato lá. Minha Casa Minha Vida é para isso. Tá? Tem bastante pergunta. Eu vou respondendo assim como der. E seguinte, a gente vai ter, inclusive, tem duas novidades. Novidades não, duas notícias para vocês. Olha os balãozinhos. Primeira, não sei quem que é do norte do país, mas dia 22 vai ter um evento em Rondônia. Estarei aí. Então quem é do norte pode acompanhar o Empreende Imob, evento muito bacana. Vou estar participando, quem puder participe, quem é do norte, quem faz do norte, avisa, tá? E segunda coisa, esse mês, fim do mês, eu vou abrir uma nova jornada do financiamento, onde a gente vai falar mais sobre Minha Casa Minha Vida. Estou mudando o formato da jornada, a gente vai trocar alguns assuntos, vai ficar bem bacana. Quem já participou de alguma jornada sabe. E quando eu abro a jornada, eu abro as inscrições para o Financiamento Pro também. Então, a gente vai ter final do mês, início de julho, a gente está programando para ter uma nova turma. Então, quem está pedindo, e a galera, ontem no direct eu recebi uns quantos, eu acho que uns 10, perguntando quando abre turma, vai abrir no final do mês. E durante a jornada, eu vou trazer os detalhes do Minha Casa Minha Vida. Tá? Só perguntando quando que eu vou para os lugares, né? Joinville, eu fui Joinville ano passado. Galera, para eu ir, as pessoas têm que chamar, né? Tem que contratar, enfim, e a agenda tá bem corrida, mas o pessoal chamando para os eventos ali, tem no link dos meus destaques, tem o contato, o pessoal pode chamar e fazer lá, falar com o meu time para ver a questão de eventos. Eu sei que a galera gosta muito de evento presencial e eu também gosto muito. Então, assim que tiverem eventos, eu vou divulgando aqui. E quem divulga ou faz, né, tem que chamar ali nos destaques. Bom, seguinte. Eu tinha falado da questão da moradia, mas agora eu preciso falar para vocês, rapidamente, sobre os limites do programa. E quando eu vou falar de limites do programa, eu gosto de fazer o seguinte.
Quem é daquela época lá do início, e quem não é vai saber agora, que quando a gente começou com o programa Minha Casa Minha Vida, lá mais de 15 anos atrás, tá? 15 anos atrás. Põe na cabeça aí, é tempo pra caramba. Foi quando eu comecei lá no mercado imobiliário. Eu tenho um período aí de experiência, por isso que eu tô careca, eu acho. Mas 15 anos atrás, quando a gente começou no programa, sabem quanto que era o limite de renda familiar? Era R$ 6.500, o limite de renda familiar. Olha só que loucura, né? Na época, isso representava 10 salários mínimos. Agora, passou 15 anos, o salário mínimo mais que dobrou, e o limite está em R$ 8.000 do programa. Isso significa o quê? Que o programa perdeu poder de compra. Porque antes, a gente tinha que famílias até 10 salários mínimos entravam no programa. Agora, famílias até 6 salários mínimos e meio estão enquadrando dentro do programa. O limite hoje é R$ 8.000 da faixa de renda. E o limite do imóvel, esse sim subiu pra caramba, né? Até porque os imóveis subiram pra caramba também. Eu tenho até dados que em 5 anos os imóveis subiram 50% nos últimos 5 anos. Tá? Galera falando aqui que devia subir para 12 mil, é um estudo bacana, só que tem que ter funding, né? Tem que ter dinheiro, que é o que a gente vai falar por último aqui, dos recursos do FGTS para bancar o programa, né? Mas o que acontece? Hoje é R$ 8.000 a renda, então todo cliente, e a gente divide ele em 2 faixas, né? Na verdade são 3 faixas, mas 2 que elas meio que se encontram, e a terceira, que é faixa 1, faixa 2 e faixa 3 do programa. Faixa 1 até 2.640, faixa 2 até 4.400, faixa 3 até 8.000. Esses dois aqui pegam valores até 4.400 do imóvel dependendo da região. Né? Eu tenho até, para os alunos, a gente tem uma tabela disso aí. Quem não baixou a tabela tem que ir lá baixar. E esse terceiro aqui foi, para mim, a mudança mais drástica que a gente teve no programa no ano passado, que realmente, para mim, que atuo com bastante aqui, a gente atua com imóveis novos e usados também, foi muito bacana, que é subir o valor do imóvel para 350 mil, né? Para 350 mil. A Giovana perguntou, o simulador da Caixa está fazendo Minha Casa Minha Vida para 250 mil, vai mudar só para 250? Não estou sabendo, Gil, será que não é o valor da renda? Será que não é o valor da renda, Gil? Mas vamos lá. Depois a gente pode ver isso aí, mas por enquanto não tem informações sobre isso. O que a gente tem? Para quem está perguntando se vai ficar gravada, todo o Café com Financiamento fica no Spotify e no YouTube, tá? Ah, tá aí, Giovana, é por isso. Porque esse cliente está no faixa 2. Esse dado, isso é muito importante, olha só. Os clientes que até 4.400, ele tem que ficar obrigatoriamente dentro dos limites da região, tá? E aí tem uma tabelinha dos limites da região, ele vai lá de 190 mil, o limite da região. Então, por exemplo, cidades com menos de 50 mil habitantes, o limite é 190 mil. Então, se o cliente de vocês tem renda, por exemplo, de R$4.000 e está comprando um imóvel de 200 está fora do 190. Então, esse cara não enquadra mais no Minha Casa Minha Vida. Porque o faixa 2 tem limite de renda e limite do imóvel, que depende da cidade. E o faixa 3, que daí de 4.400 a 8.000, esse cara aqui vai até 350 mil, independente da cidade. Isso é muito legal. Porque antigamente, há 2 anos atrás, tu pegava cidades que tinha 50 mil habitantes, 30 mil habitantes, 10 mil habitantes, e a galera ficava muito limitada nos valores de imóvel. Para quem não sabe, há 2 anos atrás, tinha cidades que o limite era R$154 mil. Pô, R$154 mil é muito pouco. Hoje ela saiu de 154, para quem ganha acima de 4.400, para 350. Ela mais que dobrou o valor do programa, então isso é muito bacana. Tá? A Giovana mora em Brasília, né? Em Brasília só fazia faixa 3. Não, os faixa 2 tem que limitar nesse valor. Eu acho que em Brasília, se eu não me engano, é 264 o limite. Tá? Ó, legal isso aqui, ó. A Patrícia colocou, você tem código do Minha Casa Minha Vida por faixa de renda? Muita gente pergunta de código quem faz simulação pelo portal de empreendimentos, né?
Sinceramente, eu vou ser totalmente sincero, eu falo isso para os meus alunos. Eu não decoro código nenhum. Sabe por que eu não decoro código? Porque quando vocês vão fazer uma simulação lá pelo portal, aparece o nome do produto. Eu leio o nome. Se o nome está dentro do que eu quero contratar, eu faço. Então, eu não sei o número de código, não. Quando eu olho, eu posso olhar e dizer, ó, eu usei o código tal, 6128. Mas eu não fico decorando, não, porque eu leio o nome do produto. Tá? Bom, vamos lá. Tem muita pergunta, mas vamos ao seguinte. A gente falou, então, dos tetos do programa, dos tetos da renda. E aí, uma galera pergunta justamente, Murilo, mas vai subir de 350 para 500 mil, que nem foi falado, ou para 12 mil reais o valor de renda? E, galera, isso é difícil da gente responder. Principalmente porque depende de dinheiro, né, de funding para financiar isso. E esse dinheiro vem da onde? Do Fundo Garantidor. Né? Fundo Garantidor não, do FGTS. Né? E aí, pessoal, a gente tem toda uma questão de conseguir recurso ou não. O que eu falei para vocês no início dessa live? Quem estava bem no início, eu falei, esse ano a gente já contratou o dobro do que no mesmo período do ano passado. Foram 20 bilhões no primeiro período do ano passado e agora a gente está com 40 bilhões contratado. Então, isso gera um alerta e eu, Murilo, não acredito num aumento nesse momento porque eu acredito que vai ter que fazer ainda uma equalização. E aí é justamente o que a gente teve problemas no início do ano com o usado, que a gente está tendo um pouco menos de problema que atuou com o usado. Como é que está na região de vocês aí, eu não sei, se quiserem botar aqui. Mas a questão de recursos, né, quando a gente fala de FGTS, é uma questão um pouco delicada porque não depende tanto de mercado, mas depende mais de conselho curador da FGTS, junto com o governo, junto com bancos, então é uma questão um pouco mais delicada da gente saber. Tá? Tinha uma pergunta bastante legal aqui, peraí, vamos achar aqui, ó. Do saque de aniversário, quem optou pelo saque de aniversário pode usar ou fica bloqueado? Pode usar, não fica bloqueado. Fica bloqueado só se fizer um empréstimo, né? Se fizer empréstimo, sim. Tá? O Felipe Melo botou, porque muitos utilizam 2.400 de teto de renda e não 2.620? Boa pergunta. Talvez tenha diferença ali no subsídio, talvez. Ó, o pessoal apertou. Onde está a tabela de valores por cidade dentro do curso? Tá num módulo específico do Minha Casa Minha Vida, que é um módulo que entrou faz 2 semanas. Um módulo novo, que é só sobre Minha Casa Minha Vida. Eu separei, porque a gente tinha, em todos os módulos a gente já tinha, tá? Agora eu fiz um módulo específico só sobre o programa, que é um módulo que quando eu desenvolvi, eu até pensei em fazer um produto separado para ele, mas aí eu entreguei para todos os alunos de dentro do financiamento Pro, que é se especializar em Minha Casa Minha Vida. Lá tem absolutamente tudo, tá? Deixa eu ver as perguntas. Ó, pergunta muito boa, tá? Muito boa. Uma dúvida. Esposa já tem um imóvel no nome antes de casar e não averbou na matrícula. O casamento, o marido pode comprar no Minha Casa Minha Vida? E a resposta é que não. Independente de ter averbado ou não na matrícula o casamento, quando essa pessoa vai comprar o outro imóvel, elas compram num casal. Né? Até teve, no sábado agora, teve uma pergunta muito boa dentro da comunidade de alunos do Financiamento Pro, que era sobre compra com separação de bens dentro do Minha Casa Minha Vida. Eu não vou entrar nesse assunto aqui, que ele é um assunto mais complexo. Quem é aluno tem lá na comunidade. Mas, se a pessoa casou e uma delas tem imóvel, que é o caso, esse do Afonso, não pode. Elas têm onde morar, né? Lembra que a regra do Minha Casa Minha Vida é moradia. Se um dos dois tem imóvel, o casal tem onde morar. É um fato. Tá? É um fato. Aí tem, ó, quando o cliente tem valor de FGTS para fins rescisórios, não pode sacar para a compra do imóvel? Valor de FGTS para fins rescisórios não quer dizer nada. É o valor lá, se o empregador demitir a pessoa, é o valor para fins rescisórios. O que importa é quanto que ele tem de saldo disponível na conta. Fins rescisórios não serve de nada. Daniela perguntou, mesmo se o imóvel estiver quitado,
Pode morar no imóvel quitado? Pode, né? Então não pode entrar no Minha Casa Minha Vida. Regra é moradia, sempre, sempre. E como que faz para ser aluno? Quando a gente abre turma, eu falei mais pro início da nossa aula de hoje, eu vou abrir a jornada do financiamento, que são 4 dias, final do mês, e provavelmente início de julho a gente vai abrir uma nova turma do financiamento Pro. Que só esse mês a gente fez 3 webinários, né? Inclusive teve um webinário muito bom sobre marketing. Nossa! Vai estar disponível hoje ou amanhã para quem não assistiu, tá? O webinário de marketing lá dentro da comunidade. Ó. Muito boa pergunta que fizeram aqui. Pra gente, agora já é quase 8 horas, mas eu quero responder essa pergunta aqui, ó. Vou responder 2 já. Em casos de imóvel de herança, tá? Essa é legal. Se a pessoa recebeu um imóvel de herança, pode comprar na Minha Casa Minha Vida? Pergunto pra vocês, ela pode morar no imóvel que ela recebeu de herança? Se sim, ela não pode comprar na Minha Casa Minha Vida. Pessoal, se a pessoa tem imóvel, não compra na Minha Casa Minha Vida. É moradia. Tem onde morar? Tem. Então não compra na Minha Casa Minha Vida. Agora, tem uma regrinha interessante na herança, que é o quê? Se a pessoa, por exemplo, recebeu menos de 40% do imóvel na herança, olha que legal isso. Ela pode comprar na Minha Casa Minha Vida, porque não é considerada propriedade. Olha que legal. Por exemplo, 2 irmãos, tá? Os familiares faleceram, 2 irmãos receberam imóvel, certo? Um casal de irmãos. Cada um tem 50% do imóvel. Pode comprar na Minha Casa Minha Vida? Não. 50% não pode. Agora, são 3 irmãos. E eles receberam o imóvel. Cada um fica com 33%. 33% é menos de 40%, que é o considerado propriedade. Então, se 3 irmãos receberem imóvel de herança, eles podem, cada um, comprar o seu imóvel dentro do Minha Casa Minha Vida. Não tem problema. Tá? Não tem problema. É bastante pergunta, eu sei, galera. Eu vou responder só a questão do subsídio que a galera estava perguntando. E o subsídio depende de 2 fatores. 1, renda. 2, se a pessoa tem dependente ou se é mais de uma pessoa no grupo familiar, que é o chamado fator social. A gente não vai conseguir abordar hoje aqui no Café com Financiamento. É uma live disruptiva, né, para a gente pensar, entender. E aqui eu falei um pouco da parte técnica, mas eu gosto de trazer cases e fazer vocês pensarem, né? Aqui eu não consigo dar uma aula aqui. Aqui é uma conversa. Vocês conseguem perceber a diferença, né? Quando eu faço a jornada do financiamento para os meus alunos é aula, quadro, isso, aquilo. Aqui não. Aqui é uma conversa. Então a gente não consegue, é óbvio, entrar no detalhe do detalhe do detalhe. Mas é para vocês pensarem e depois irem atrás das informações e aplicarem, né? Eu faço aqui toda segunda-feira, não simplesmente por fazer, mas porque eu quero que vocês coloquem em prática isso aqui. Pô, se eu estou falando que o cara pode ter imóvel em tal lugar, ele pode comprar na minha casa, é para vocês, quando surgir um caso desses, estarem preparados. Preparados. Né? Já ouviram falar que a sorte é quando uma oportunidade encontra alguém preparado, né? Se surgir a oportunidade e vocês não sabem disso, não estão preparados, não vai ter sorte também que salve vocês. Então, é realmente para a galera aplicar. Tá? O pessoal perguntando se para quem tem mais idade tem desconto. Não tem. Inclusive é pior, né? Por causa que não pode financiar tudo. Ó, cliente com saldo de FGTS pode usar para comprar imóvel no litoral? Só se ele morar no litoral. Tá? E funding, pessoal. Eu não vou conseguir, agora tá batendo nosso tempo, mas é o seguinte, não vou conseguir abordar muito, mas o que eu posso dizer para vocês de funding é, a gente está indo para o meio do ano e já tem vários alertas, pessoal pedindo para conselho curador, conversando com o governo. Então, o que eu acho sobre funding? Achismo, né? Achismo meu. Aqui nada oficial. Eu acho que essa conversa antes de o problema acontecer, como já foi feito muitas vezes depois do problema acontecer, anos atrás, ela é muito boa. Por quê? Porque o pessoal pode se precaver. Então a gente já está avisando. As incorporadoras já estão avisando. Então a gente tem tempo para organizar. Eu acho que isso pode refletir positivamente a gente não ter
ou muitos problemas, ou ter poucos problemas, ou talvez não ter problemas. Agora a gente tem que ver como que acontece ao longo dos meses, e aí para isso que a gente tem a aula ao vivo de alunos também, que é onde eu trago aí, o Luiz Marco perguntou, Luiz, a aula ao vivo vai ser no dia, se eu não me engano, no metade do mês agora de junho. Lá eu vou falar um pouquinho mais sobre funding. Então, galerinha, eu sei que hoje foi tocado, né? Porque a gente tem mais ou menos aí 30 minutos. Assunto interessantíssimo. Pô, galera ficando aqui essa hora da manhã, eu fico muito contente e quero entregar muito mais para vocês em todas as segundas-feiras, então me acompanhem. E o seguinte, além de tudo isso, lembrando, esse mês, quem for do Norte, vou estar lá com vocês em Rondônia, dia 22, e em seguida eu devo começar a anunciar sobre jornada do financiamento e abertura das vagas do Financiamento Pro. Muito obrigado a todos vocês, boa segunda-feira, boa semana, que todo mundo faça muito negócio, que aqui no Rio Grande do Sul pare de chover e encontro vocês aí ao longo dos dias, nos stories, no direct. Então, quando puderem, não esqueçam, pessoal, interagir, story, direct, o que eu posto é muito importante para vocês continuarem recebendo os conteúdos. Se vocês não curtem e tal, daqui a pouco eu paro de aparecer. E aí tem coisas que vocês acabam perdendo. Então, galera, muito obrigado pela presença de todos. Fiquem com Deus.